Olá, professor. Meu nome é Vasilena Cleto e hoje eu vou falar um pouco sobre DMPL. Uma gestão eficiente é fundamental para o bom funcionamento de uma instituição e essa eficácia é ampliada quando se dispõe de ferramentas que oferecem informações precisas e compreensíveis. Isso permite que os usuários tenham uma visão clara dos dados apresentados. Nesse sentido, as demonstrações contábeis são ferramentas que auxiliam na gestão, mostrando a vida da empresa, sua evolução e aplicação dos recursos. Além de refletir a transparência nas transações corporativas, a demonstração das mutações de patrimônio líquido fornece informações sobre a utilização de todos os recursos da empresa e oferece aos gestores e acionistas uma visão abrangente do negócio, o que facilita a tomada de decisões eficazes. Não é possível mensurar o patrimônio líquido de uma empresa de forma a avaliá-lo isoladamente dos demais componentes da equação contábil. O valor total exibido nas demonstrações contábeis é a soma dos resultados dos métodos utilizados na mensuração do ativo e do passivo exigível. A demonstração das alterações do patrimônio líquido inclui todas as contas de grupo do patrimônio líquido e destaca as movimentações que ocorreram ao final do exercício, indicando de forma clara o fluxo de uma conta para outra, bem como a origem e o valor de cada aumento ou redução no PL ao longo do exercício. A demonstração das mutações de patrimônio líquido evidencia que o relatório é de fácil entendimento, uma vez que apresenta suas informações de forma organizada em uma tabela simples. Nela é possível visualizar os componentes como saldos existentes, ajustes feitos, compensações de prejuízos, destinação do lucro líquido, distribuição de lucros, resultado do exercício, entre outros. A elaboração da demonstração das mutações de patrimônio líquido envolve, essencialmente, a representação das contas do patrimônio líquido. Essas contas incluem o capital social, as reservas de capital, de lucro, de reavaliação e das ações em tesouraria, bem como os lucros e prejuízos acumulados. A organização da demonstração das mutações de patrimônio líquido envolve a criação de uma tabela que inclui todas as contas que constituem o patrimônio líquido da empresa, com a coluna final representando o resultado total. A elaboração da demonstração das mutações de patrimônio líquido é de fato bastante simples. É necessário apresentar de maneira resumida e organizada as movimentações que ocorrerão nas várias contas de patrimônio líquido, exibindo separadamente o valor total atribuível aos proprietários da empresa controladora e a participação dos não controladores. Cada item do patrimônio líquido deve refletir os efeitos da aplicação retrospectiva ou correção retrospectiva reconhecida conforme as práticas contábeis, a alteração da estimativa e correção de erro, e a conciliação entre os saldos inicial e final do período, evidenciando separadamente as mudanças resultantes do desempenho do período. Cada item dos outros resultados abrangentes e os valores de investimentos feitos pelo proprietário, dividendos e entre outras distribuições a eles. Deve apresentar de forma separada as ações ou cotas emitidas, operações com ações ou cotas em tesouraria, dividendos e outras distribuições aos proprietários, e mudança nas participações em controladas que não impliquem perda de controle. Assim, as informações apresentadas nas demonstrações de mutação do patrimônio líquido são organizadas para facilitar a interpretação
por seus usuários. Para que os gestores possam identificar as contas que compõem a empresa, é essencial realizar uma análise das demonstrações contábeis, quando se deseja controlar esse patrimônio e monitorar suas variações. Essa análise se torna uma ferramenta importante, pois visa fornecer uma compreensão da situação econômica e financeira da empresa em um período específico. Dessa forma, a empresa deve constantemente buscar seu ponto de equilíbrio financeiro para garantir que os recursos necessários estejam disponíveis para pagamentos e investimentos. Por isso, é fundamental compreender como identificar o equilíbrio financeiro. É imprescindível evidenciar que essas demonstrações servem como informações complementares, permitindo que os contadores da empresa tenham acesso aos dados presentes no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Isso é fundamental para identificar onde eles são fornecidos, os detalhes relevantes das empresas que possuem patrimônio líquido, o qual é composto por diversas contas que realizam um grande volume de transações. As contas podem ser modificadas durante o período em que estão lançadas. Por exemplo, se houver um aumento de capital por meio de reserva de capital, essa conta refletirá a redução do valor na conta de capital social. A organização das contas é fundamental e elas devem estar em conformidade com a lei. As contas de reservas de capital representam valores que não podem ser compartilhados com os investidores, como lucros e dividendos. Quando não há saldo de reserva do lucro disponível, esses valores são incorporados ao capital social da empresa como lucro acumulado. As contas de reserva de lucro são constituídas a partir do lucro líquido do exercício, conforme definido pela administração ou assembleia de acionistas. As contas de lucro ou prejuízo acumulado estão ligadas à participação dos acionistas na empresa, ao lucro mínimo ao qual tem direito ou prejuízo. Além disso, essas informações podem variar conforme os resultados obtidos pela empresa. Todos os dados financeiros ocorridos em cada conta são essenciais para garantir a precisão no cálculo da demonstração. Nesse contexto, a tecnologia desempenha um papel crucial, sendo fundamentalmente que a empresa possua um software confiável. A demonstração das mutações de patrimônio líquido tem como objetivo apresentar os componentes, de modo a evidenciar as alterações que ocorreram em todo o patrimônio líquido e nas sociedades, com a finalidade de fornecer a solução para o patrimônio líquido quando houver um impacto significativo ou mínimo sobre ele. É fundamental monitorar as entradas e saídas, gerenciar os lucros a serem distribuídos adequadamente entre os sócios e acionistas e garantir que as reservas sejam geradas de forma eficiente. Além disso, é necessário avaliar as movimentações que ocorreram no período nas contas do patrimônio líquido durante o exercício selecionado para a elaboração das demonstrações contábeis. Para que a empresa possa analisar seus investimentos duradouros em controladas ou coligadas pelo método patrimonial, é muito útil receber dessas empresas investidas essa demonstração. Isso permite um tratamento contábil apropriado das variações de equivalência patrimonial durante o exercício. Para identificar as mudanças e melhorias na empresa, essa demonstração é mais abrangente do que a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, pois fornece uma visão mais detalhada de toda a movimentação nas contas do patrimônio líquido durante o exercício. Para avaliar cada situação financeira de uma empresa, é essencial compreender
os fatores que podem afetar o patrimônio líquido. A demonstração da mutação do patrimônio líquido não se limita a uma análise de lucro, ela também mostra a movimentação do patrimônio. As empresas agora utilizam tecnologia para elaborar essa demonstração. Como em qualquer empresa ou planejar o futuro, a direção precisa analisar todos os dados históricos relevantes através de análise dessas informações passadas. A empresa poderá tomar decisões acertadas, minimizando perdas e desperdícios, e assim maximizando os benefícios decorrentes da política adotada. No entanto, para transformar esses dados em informações úteis, é importante e fundamental que os contadores da empresa saibam interpretá-los corretamente. A partir desse ponto, os dados se converterão em números e relatórios de fácil compreensão para os usuários. Essa interpretação resulta da comparação entre os componentes que fazem parte do processo. Para que a empresa obtenha resultados significativos a partir dos números, é imprescindível iniciar a avaliação dos índices derivados da análise das demonstrações contábeis. Isso envolve destacar os principais índices e identificar o que cada um representa como fonte válida dentro da organização. Este estudo trata da demonstração da mutação do patrimônio líquido, além de evidenciar a transparência nas transações corporativas, fornece informações sobre a utilização de todos os recursos da empresa e proporciona aos gestores e acionistas uma visão abrangente da organização, permitindo dessa forma uma tomada de decisão mais eficaz. O presente trabalho tem como objetivo estabelecer, no contexto da demonstração da mutação do patrimônio líquido, sua relevância para monitorar entradas e saídas, lucros a serem distribuídos da forma justa entre os sócios e acionistas, além de garantir a eficiência na geração de reservas. Também avalia as movimentações ocorridas nas contas de patrimônio líquido durante o período escolhido para a elaboração das demonstrações contábeis.